Olá, pessoal. Meu nome é Marielle Vertuan, sou aluna do doutorado em Bioquímica da FOB USP, sob a orientação da professora Carol, e agora eu vou apresentar para vocês a segunda parte da aula de DNA e RNA sobre a transferência da informação gênica. Então, a gente já fez uma primeira parte sobre a duplicação ou replicação do DNA, e nesse momento a gente vai conversar sobre a transcrição e a tradução do nosso DNA e RNA, tá? Esses processos acontecem quando a célula recebe uma sinalização de que pode ser, né, intracelular ou extracelular, como, por exemplo, a atuação de um hormônio, certo? Isso ativa fatores de transcrição que vão promover a síntese do RNA a partir do meu DNA, e com isso a saída desse RNA do núcleo celular para o citoplasma, onde vai acontecer o processo de tradução, tá? Esses processos acontecem de acordo com o momento, de acordo com o gene que eu preciso, tá? Não acontecem de uma maneira contínua, sem interrupções, certo? Então, a gente vai começar falando sobre a transcrição. A transcrição nada mais é do que um processo onde a informação ela é reescrita, ou seja, quando a gente está assistindo uma aula, a gente vai fazendo anotações, vai copiando os slides, para que a gente consiga depois ler, entender e estudar, certo? Então, da mesma forma, na transcrição, a informação que está sendo passada, ela vai ser reescrita de uma maneira mais fácil para eu conseguir entender e chegar ao meu objetivo final, a minha síntese de proteína, tá? Então, é a primeira etapa do processo de expressão gênica e consiste justamente na fabricação de um RNA a partir de uma fita molde de DNA. E aqui, o meu RNA, diferentemente da molécula de DNA que a gente viu na parte anterior do vídeo, é uma molécula de fita única. Então, é mais uma diferença estrutural entre meu DNA e o RNA, tá? Ela é uma molécula simples, de fita única. E a transcrição acontece quando sequências regulatórias específicas delimitam o início e o final do gene, né, do segmento de DNA que eu preciso que seja transcrito, tá? Bem como a fita que eu vou utilizar como molde. A enzima que faz esse processo de transcrição é a enzima RNA polimerase. A RNA polimerase vai, então, utilizar uma fita molde de DNA, né, e fabricar um RNA complementar aos nucleotídeos que eu tenho na minha fita de DNA. E uma curiosidade é o efeito letal da verde. A gente este, onde ele produz uma toxina que se acopla a essa enzima RNA polimerase, impedindo a sua função. Então, consequentemente, impede o processo de transcrição, impede o processo de tradução, que a gente vai ver mais à frente, impedindo a síntese de proteínas. E isso leva a efeitos, né, falhas hepáticas e renais graves, que podem levar o indivíduo à morte. Então, é uma curiosidade para a gente aqui, saber um pouquinho mais como isso é importante no nosso organismo, né? O quão importante é esses processos para a manutenção da nossa vida, tá? Como que então acontece a transcrição? Em uma determinada região do gene, né, tem sítios de reconhecimento, que a gente chama de promotor. Essa região permite que a RNA polimerase se ligue,
nessa fita de DNA, próxima a uma região que será transcrita, próxima ao gene que eu vou querer transcrever, certo? Então, com a ligação da RNA polimerase, essa fita de DNA, essa dupla fita de DNA é temporariamente aberta e forma aquela bolha que a gente viu na duplicação, do mesmo jeito, mais ou menos. Né? Então, formando essa bolha, a gente vai conseguir utilizar uma fita de DNA como fita molde, para que a minha RNA polimerase consiga atuar. Então, aberta a fita, né? Já no meu gene, que eu vou querer transcrever, essa RNA polimerase vai utilizando a minha fita molde de DNA para formar um RNA complementar às minhas bases nitrogenadas que estão presentes na fita de DNA, tá? Sintetizando o RNA também de 5 linhas para 3 linhas. Lembrando que eu tenho uma fita molde e a fita não molde. E o meu RNA que eu vou produzir aqui, ele vai ser complementar à minha fita molde. Consequentemente, ele vai ser igual ou semelhante, no caso, à minha fita não molde. A única coisa que vai mudar é que no RNA a gente não tem a timina, lembra? A gente tem a uracila no lugar. Então, ao invés de T, eu vou ter U, tá? E esse processo vai acontecendo até que a gente chegue a uma região chamada de terminador, em que a RNA polimerase lê essa região denominada terminador e ela para a síntese desse RNA mensageiro. Né? Ela entende que é para parar e que meu gene já passou pelo processo de transcrição. Só que a gente tem, e aí a gente tem origem, né, tem origem o nosso RNA mensageiro. Só que nessa parte aqui, nesse momento, o RNA, ele não é chamado de RNA mensageiro, ele é chamado de transcrito primário. Porque nas nossas células, em células eucariontes, esse transcrito primário tem que sofrer um processamento para a gente conseguir chamar ele de RNA mensageiro. Então, o RNA vai passar por algumas etapas, que seria a adição de cap, a poliadenilação e o splicing. Vamos pensar que essas etapas seriam como se a gente fosse fabricar um livro. Para a gente fazer um livro, a gente vai ter que imprimir as páginas, e algumas páginas podem ter algum defeito, podem vir em branco, podem vir borradas, podem vir pela metade. A gente vai também ter que adicionar a capa, né, nesse livro. Então, a gente vai ter que ter uma capa na frente, uma capa atrás, para proteger, para deixar esse livro bonito. Então, nada mais é esse processamento do RNA como se a gente fosse fabricar esse livro com destino para venda, que a gente fosse colocar à venda para o nosso consumidor, certo? Então, a primeira etapa, que é a adição de cap, e é como se fosse a capa da frente do nosso livro. Ele vai servir como proteção, evitando quebra por ribonucleases, e também vai auxiliar esse RNA mensageiro na próxima etapa, que vai ser a tradução, perdão. E o que é essa adição de cap? Na verdade, é a adição de uma guanina modificada aqui na extremidade 5 linhas, que a gente vai chamar de cap 5 linhas, certo? Então, é como se fosse a nossa capa da frente do livro. A capa de trás do nosso livro vai ser o segundo processamento, que vai ser a poliadenilação, que é a adição de uma longa cauda de adenosina na extremidade 3 linhas. Ela também serve como proteção contra a destruição enzimática e ajuda na ligação do RNA mensageiro com algumas proteínas específicas, certo? A gente tem a modificação das duas pontas do nosso transcrito primário, que agora está sendo transformado, processado em RNA mensageiro. E o último tipo de processamento é o splicing, que seria como se a gente fosse folhear o nosso livro,
tirando aquelas páginas em branco, aquelas páginas que não servem para a gente, deixando só as páginas boas, as páginas que são de utilidades, para que a gente possa levar para venda, para que a gente possa colocar em venda para o nosso consumidor, certo? Então, o que é o splice? É a remoção dos introns, que são aquelas sequências que não codificam nenhuma proteína, lembram? A gente remove esses introns com os spliceossomos e une os exons, né? Que são aquelas sequências que codificam proteínas. Então, a gente vai remover aquela parte que não nos interessa, aquelas folhas em branco e unir as folhas boas, unir as folhas que vão codificar minhas proteínas, unir os exons, certo? E aí a gente tem, então, o nosso RNA mensageiro propriamente dito. Vamos ver agora as diferenças entre os tipos de RNA que a gente pode ter. Primeiro, o RNA mensageiro, que é esse que a gente acabou de falar, que ele vai codificar as proteínas, ou seja, ele apresenta a senha, apresenta o código para eu reconhecer qual proteína eu vou querer para formar a minha proteína. Ou melhor, ele apresenta o código do meu aminoácido para formar a minha proteína, tá? Tenho o RNA transportador, que ele vai ser utilizado principalmente agora na próxima etapa de tradução, para trazer o aminoácido correspondente para a formação da minha proteína também. E o RNA ribossômico, que ele vai compor a estrutura do ribossomo, que também vai participar agora da síntese de proteínas, tá? E aí a gente passa, então, para a segunda etapa do processo de expressão gênica, que é a tradução, onde a gente vai ler esse RNA mensageiro e vai utilizá-lo para síntese de proteína, tá? Ela acontece no citosol, no citoplasma da nossa célula. Então, o RNA mensageiro sai lá do núcleo, vai para o citoplasma, onde vai acontecer a segunda etapa, a tradução. O meu RNA mensageiro, como a gente chegou a comentar, ele tem as bases nitrogenadas complementares à minha fita de DNA molde, né? E a cada 3 bases nitrogenadas, a cada 3 nucleotídeos, eu vou ter o que eu chamo de códons. Esse códon vai ser a referência para saber qual aminoácido vai ser o componente da minha proteína. Então, a cada códon, cada 3 bases, eu vou ter um aminoácido que vai ajudar na formação da minha proteína, certo? Isso a gente chama de código genético. Então, o código genético nada mais é que a correspondência entre a sequência das bases nucleotídicas e uma sequência de aminoácidos que vai compor a minha proteína. E por que a gente chama de degenerado? Pensando que a gente tem 4 tipos de bases nitrogenadas, e a combinação delas de 3 em 3 para formar um códon, eu tenho a possibilidade de formar 64 códons. Só que desses 64 códons, apenas 61 codificam um aminoácido, porque 3 códons são códons de parada, que a gente chama. Por exemplo, o UAG, o UGA e o UAA, que são esses aqui em azul na figura. Então, quando eu tiver esses códons, eu não vou corresponder a nenhum aminoácido. Esses códons vão ser indicativos de que a minha etapa de tradução acabou. Então, eu vou finalizar essa etapa, certo? Mas voltando, eu tenho cerca de 20 tipos de aminoácidos que podem ser codificados por 61 códons. Então, o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Por isso que a gente chama de código genético degenerado, certo? E o
códon de iniciação vai ser o A ou G, que corresponde à metionina. Então, toda a proteína vai começar com uma metionina, porque o códon A ou G é o meu códon de iniciação, certo? Então, como que acontece a tradução? Lá no citoplasma da minha célula, eu vou ter um RNA transportador que vai trazer o meu aminoácido, certo? Esse RNA transportador se liga com a unidade menor do ribossomo, tá bom? E é importante a gente comentar que o RNA transportador vai apresentar uma sequência de 3 bases nitrogenadas que a gente chama de anticódon, ou seja, esse anticódon vai ser complementar ao meu códon, que está lá no RNA mensageiro, lembram? Então, o RNA transportador se une com a unidade menor do meu ribossomo e eles vão se ligar ali no meu cap do RNA mensageiro. Eles se ligam aqui e começam a varrer o meu RNA mensageiro, até que eles encontram o códon de iniciação, o A ou G. Lembra que a gente acabou de comentar que o A ou G é um códon de iniciação e ele configura o aminoácido metionina. Então, aqui o meu RNA transportador com o anticódon, que vai ser complementar ao meu códon, carregando o aminoácido, eles vão varrendo até que eles se encontram. Encontrados, eles vão formar o que a gente chama de complexo de iniciação, porque aí chega a minha unidade maior do ribossomo. A unidade maior do ribossomo tem 3 sítios: o sítio A, o sítio P e o sítio E. Então, primeiramente, o meu RNA transportador com o anticódon, que se pareou com o meu códon do RNA mensageiro, codificando a proteína metionina, vai estar ligado no meu sítio P do ribossomo, formando o complexo de iniciação, certo? A partir daí, a gente vai ter o alongamento dessa cadeia, né, para a formação da proteína. Então, como que acontece? Lá no meu sítio P, eu tenho meu RNA transportador iniciador, o anticódon, complementar ao meu códon de iniciação, certo? Trazendo metionina. O sítio A do meu ribossomo vai ser como se fosse um lugar para o desembarque do próximo RNA transportador. Que aí, a próxima trinca de bases nitrogenadas, o próximo códon, vai codificar o meu próximo aminoácido, que vai chegar aqui com o RNA transportador, se ligando no sítio A do meu ribossomo. Quando ele se liga no sítio A do meu ribossomo, ocorre a formação de uma ligação peptídica entre os aminoácidos, lembra? Que a ligação peptídica entre os aminoácidos vai formar uma cadeia polipeptídica, que é a minha proteína, certo? Formando uma cadeia mais longa, né? Então, com a formação da ligação peptídica, a minha metionina gruda no próximo aminoácido, que está ali no sítio A. Quando a metionina se liga a esse próximo aminoácido do sítio A, o meu RNA mensageiro, ele é puxado para frente, ele anda uma casinha, de forma que esse RNA transportador, com os aminoácidos grudados aqui, ligados por ligação peptídica, passa para o sítio P, e esse RNA transportador, que estava com a metionina, passa para o sítio E. Essa mudança de sítio do meu RNA transportador é o que a gente chama de translocação, certo? Então, o RNA transportador vazio aqui no sítio E vai ser liberado, vai sair e vai ficar livre para trazer um próximo aminoácido, tá? E isso vai acontecendo até que toda a minha proteína é formada.
né? Então, vai ligando um aminoácido no outro, que vai sendo trazido por RNA transportador lá do meu citoplasma, e o RNA mensageiro vai sendo puxado para frente a cada ligação peptídica entre os aminoácidos. De tal forma que chega numa parte em que lá no sítio A do meu ribossomo, ao invés de ter, né, ao invés de vir um RNA transportador com um aminoácido, eu vou ter aqui o códon de parada. Então, ao invés de vir esse RNA transportador com aminoácido, vai vir um fator de liberação, que é uma proteína, que ela se liga aqui nesse códon de parada, ela é complementar ao sítio A, né? Ela se adapta bem ao sítio A e ao sítio P. Então, ao invés de vir um aminoácido, esse fator de liberação confunde a enzima que faz as ligações peptídicas e acaba adicionando uma molécula de água nessa cadeia de aminoácidos, o que faz com que a gente tenha a dissolução, né, a dissociação, perdão, desses componentes do ribossomo e a liberação da nossa proteína, dessa cadeia polipeptídica. E acontece a reciclagem do ribossomo, porque essas unidades, essa unidade maior e menor do meu ribossomo e o RNA transportador, podem ser utilizados novamente em um outro processo de transcrição e tradução de uma outra proteína, tá? Então, aí o meu polipeptídeo é liberado e vai poder cumprir a sua função. Entenderam? Então, a gente, na terminação da tradução, entra um códon de parada que não codifica nenhum aminoácido. Ao invés disso, ao invés de se ligar um RNA transportador com aminoácido para acrescentar na cadeia polipeptídica, vai entrar um fator de liberação que se adapta aqui nos sítios do ribossomo, liberando a minha proteína, tá? A proteína liberada, antes dela desempenhar sua função e ser encaminhada para o local onde ela vai atuar, ela tem que passar por um processamento pós-traducional e renovelamento. Ou seja, ela vai adquirir a sua conformação tridimensional e se tornar biologicamente ativa. Tá? Então, aí as proteínas com destino extracelular são transportadas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, onde vão sofrer outras modificações, serão empacotadas e liberadas, né, através de exocitose. Aí cada proteína vai ter o seu destino. Mas o processo da síntese de proteína é através da transcrição do DNA em RNA mensageiro e o processo de tradução que vai ler esse RNA mensageiro para formar a sequência de aminoácidos que dá origem à minha proteína, certo? Então, como conclusão, a gente tem que esses processos são importantes para a gente que vai trabalhar e atuar na área da saúde. A gente tem diversas características, diversas doenças, diversos defeitos, anomalias que estão relacionados à genética, que estão presentes no nosso paciente, né, que podem estar presentes no nosso paciente, e que a gente tem que entender para conseguir tratar e conduzir a nossa tomada de decisões clínicas da melhor maneira possível, certo? Além de que todos os eventos que acontecem no nosso organismo são mediados por proteínas. Então, a gente tem que conhecer como que essas moléculas são sintetizadas, como que elas aparecem, né? Como que elas são formadas no nosso organismo, certo? E aí eu deixei aqui um estudo dirigido, que na verdade são algumas perguntas, que é para resumir a aula de uma forma geral, que aí a gente pode ir respondendo e estudando junto. Então, quais são? Quais são essas perguntas? A primeira, quais são as diferenças estruturais entre o DNA e o RNA? A segunda,
explique o processo de síntese proteica a partir da informação contida no DNA. A terceira, explique o processo de duplicação do DNA e a sua característica semiconservativa. A 4, por que o código genético é degenerado? E a 5, defina o que é o processo de duplicação do DNA, processo de transcrição e tradução. Todas essas questões a gente comentou ao longo desse vídeo e da outra parte anterior sobre a duplicação e replicação do DNA, né? Então, acredito que vai ser uma boa forma da gente conseguir assimilar e resumir um pouco a aula, certo? Espero ter ajudado vocês, espero ter me feito entender um pouco com esse assunto de DNA, RNA, transcrição, tradução, que não é um assunto muito fácil, né? Então, eu não acho um assunto tão simples assim. E mais uma vez, fica aqui meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês precisarem, qualquer ajuda, estou à disposição, certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.